hello, my dear friend from outside Brazil that at the very first moment you found out I am Brazilian asked me about the Amazon forest. Okay, today I want to show you something. This is the map of South America, and the Brazilian territory is composed only with the yellow part. So yeah, it's a huge country. And the Amazon forest is located especially in the north of Brazil, and I am right here. So as you might be guessing, I have never been there. But today I'm going to teach you and learn with you also some special things, interesting things about the north of Brazil and the 7 states that compose that. I'm going to tell you these curiosities in Portuguese but with English subtitles so everybody can understand, okay? So let's start! Bom, primeiro de tudo, a região norte é a maior região em extensão territorial do Brasil e é composta por 7 estados. O primeiro que a gente vai falar é o estado do Amazonas. A capital do Amazonas é Manaus e esse estado é coberto em sua totalidade pela maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica. E o seu território também abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. O Amazonas é o maior estado brasileiro e quando eu digo maior é tipo muito sério. Só o estado do Amazonas é maior em território do que toda a região nordeste do Brasil. O segundo estado e também o segundo estado com maior extensão territorial no Brasil é o estado do Pará, cuja capital é Belém e é considerada a terra do açaí. Só que por lá, diferentemente de muitos lugares do Brasil, o açaí é comido sem açúcar e acompanhado de pratos salgados, como peixe frito e farinha. E uma expressão muito utilizada lá é égua, que é usada para tudo: espanto, alegria, raiva, surpresa, quase tudo pode ser denominado como égua. Vocês lembram que essa expressão também foi ensinada por muitos dos meus amigos aqui de Joinville, em Santa Catarina? Alguém me explica como é que o égua saiu lá do Pará e veio para aqui em Santa Catarina? No Amapá podem ser encontrados quase todos os biomas brasileiros: mangue, floresta tropical densa, campos inundáveis e cerrado. O Amapá é o único estado brasileiro onde todas as reservas indígenas estão eficientemente demarcadas, e essas terras representam 8,6% do território total do estado. Macapá é a única capital brasileira que é cortada pela linha do Equador. Por causa disso, 2 vezes por ano, em março e em setembro, os habitantes da cidade têm o privilégio de assistir ao equinócio, fenômeno em que os raios do sol incidem sobre a linha do Equador. E o próximo estado é Roraima, ou Roraima. De acordo com a origem do nome, seria Roraima, que significaria Morro Verde. Porém, muitos professores de português afirmam que as duas pronúncias estão gramaticalmente corretas. E a importância da influência indígena não está apenas no nome. Roraima também tem a maior população indígena de todo o Brasil, tendo 32 tribos indígenas registradas em seu território. Esse é o estado menos populoso do Brasil e também apresenta o menor PIB entre todos os estados. Alguns pratos típicos de Roraima são a torta de peixe cascudo, o bolo de macaxeira, a paçoca servida com banana e a damurida, uma moqueca de peixe. O próximo estado é o Acre, cuja capital é Rio Branco. E agora uma curiosidade da língua portuguesa. Você já ouviu a expressão à beça, que significa algo em grande quantidade? Essa expressão é atribuída à quantidade de argumentos utilizados pelo jurista Gumercindo Bessa ao enfrentar Rui Barbosa na questão da independência do território do estado do Acre. O então presidente Rodrigues Alves foi o primeiro a utilizar essa expressão. Admirado da eloquência de um cidadão, ele disse: "O senhor tem argumentos à beça." Com o tempo, a palavra perdeu o B maiúsculo no início da palavra e teve os seus 2 S trocados pelo C cedilha. E é uma expressão super comum que a gente utiliza até hoje.
Rondônia é o único estado brasileiro que possui seu nome em homenagem a uma figura histórica nacional, nesse caso, Marechal Rondon. O militar foi um sertanista responsável por abrir caminhos na região centro-oeste, tentando sempre relações cordiais com a população indígena nativa. Porto Velho é a capital brasileira com maior área de território, maior até do que alguns países como a Bélgica e Israel. Localizada a 545 quilômetros da capital Porto Velho, a cidade de Primavera oferece inúmeras belezas naturais para os turistas. Uma delas é a Lagoa Azul, um balneário paradisíaco repleto de encanto. Alguns pratos típicos são o tacacá, a caldeirada e a torta de cupuaçu. Cupuaçu é uma fruta muito típica da região e, por ser semelhante ao cacau, é utilizada no preparo de muitas sobremesas. No Tocantins encontram-se várias importantes unidades de conservação, como o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Estadual do Cantão. Tocantins é o caçula do Brasil, ou seja, foi o último território declarado como estado, e a sua capital, a cidade de Palmas, também é a mais jovem do Brasil. Foi fundada em 1989. Mas você sabia que, além de Palmas ser a capital administrativa, ela também é considerada a capital ecológica? E além dela, outras cidades contam com o título de capital, todas conferidas por lei, entre as quais estão a cidade de Natividade, que é a capital do patrimônio histórico, a cidade de Porto Nacional, que é a capital da cultura, e a cidade de Araguacema, que é a capital do turismo. Um dos grandes atrativos da região do Jalapão são os fervedouros, que apresentam como pequenos lagos de água cristalina, formados de uma nascente subterrânea, de onde sai uma grande quantidade de água misturada com areia. A sensação de quem entra no fervedouro é de que está pisando em areia movediça, com exceção de que nesse caso não se afunda. Típico também da região do Jalapão é o capim dourado, que na verdade não é um capim. Ele é feito da haste de uma pequena flor branca da família das sempre-vivas. E dos seus fios dourados nasceu um rico artesanato, que eu já encontrei fazendo sucesso lá no Nordeste. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. E você, conhece alguma curiosidade sobre a região norte, além dessas que eu contei? Conta para mim nos comentários. Me fala também qual região você está ansioso para conhecer e descobrir mais curiosidades. Até a próxima, tchau!